Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer uma pequena revisão sobre todo o conteúdo que já foi estudado até aqui. Claro que esse conteúdo não é novo para vocês, já estão no nono ano, então já tem conhecimento. É só para a gente rever alguns conceitos que já foram estudados, tá ok? Vamos lá. Vamos iniciar revendo o conceito do gênero crônica. O gênero crônica é um texto que tem como principal objetivo narrar uma história. O que é narrar? É contar uma história. Baseado em quê? Em fatos do cotidiano. O que são fatos do cotidiano no ano? Fatos do dia a dia, que acontecem comumente, como, por exemplo, ir à escola, pegar o ônibus para trabalhar, almoçar com a família. São fatos do cotidiano que você faz todos os dias, tá certo? O gênero crônico é um texto narrativo, por isso, deve apresentar os seguintes elementos da narrativa. Vocês lembram que nós vimos também, já este ano, que o texto narrativo ele possui os elementos da narrativa. Não pode existir uma história ou narrativa sem que esses elementos apareçam. Quais são os elementos da narrativa? Personagens, que são aqueles que participam da história. Narrador, que é aquele que conta a história, não é isso? Nós vimos isso esse ano. O narrador pode ser em primeira pessoa, ou seja, aquele narrador que participa da história e conta a história. E narrador em terceira pessoa, que é aquele que apenas conta a história vivida por outras pessoas. Enredo, que é o enredo, é a história em si, é a sequência de acontecimentos. O tempo, quando aconteceu, tudo acontece em determinado tempo. O espaço, que é o mesmo lugar, certo? A crônica, como é um texto curto, um texto pequeno, geralmente acontece em poucos lugares, no máximo 2, 3 lugares, certo? Bem, eu decidi colocar para vocês um fragmento, um pedaço de uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, para que nós identificássemos nela a característica, né, principal da crônica e os elementos da narrativa, ok? Vamos lá, eu vou ler o pedacinho. O nome do texto é A Descoberta e o autor Luiz Fernando Veríssimo. Quem se interessar para ler, para saber o final dessa história, é só olhar na internet, tá certo? Vamos lá. Como vocês estão observando, o texto está todo em travessão, quer dizer, ele é um diálogo, ok? O travessão marca no texto escrito a fala do personagem. Então, vamos lá. Bom dia, eu sou o pai do Buscapé. Do Buscapé? Do Otávio. Ah, do Otávio. Pois não. Ele é um demônio. Eu sei, quer dizer. Ele é um menino, vamos dizer, hiperativo. Hiper é pouco. Eu não acho que, por favor, não precise se constranger. Eu sou o pai, sei. Ele é um demônio. É. E é sobre isso que eu queria lhe falar. Ele contou que eu gritei com ele na aula. Não, não, isso ele nem nota, está acostumado. É que a mãe dele está preocupada. Só por essas falas iniciais, vamos fazer aqui uma análise. Primeiro, por que esse texto é uma crônica? Professora, a crônica é aquela que se baseia em fatos do cotidiano. Que fato do cotidiano, que fato do dia a dia está aí sendo retratado? A ida do pai à escola para falar sobre o filho com a professora. Isso acontece, é muito comum acontecer no dia a dia de uma escola, é ou não é, gente? Quando nós estamos nas aulas presenciais, os pais vão à escola para saber como é que estão os filhos, certo? Vocês adoram quando os pais de vocês vão à escola conversar conosco, né? Muito bem. Então, por que isto é uma crônica? Porque se baseia em fatos do cotidiano. Qualquer pessoa comum pode ir à escola do filho para saber como ele está. Muito bem. Agora, quais são os elementos da narrativa que estão aí evidenciados? Primeiro, quais são os personagens? Nós temos aí no texto, nesse pedaço de texto, dois personagens. Quais são os dois personagens? O pai do Buscapé, que no caso é o pai do Otávio, e a professora que está falando com ele. Não é isso? Por que a gente sabe que é uma professora? Porque ela diz assim: ele contou que eu gritei com ele na aula. Não é isso? A professora gritou com o aluno na sala de aula. Então é a professora. Muito bem.
Então, nós temos. Professora, mas ele fala do Otávio e fala da mãe, sim, mas ele está falando sobre eles. Eu não sei se depois do texto, vocês vão ter que ler o texto para saber se a mãe e o Otávio vão fazer parte do texto. Por enquanto, eles só estão sendo comentados. Comenta-se sobre eles. Na realidade, quem está fazendo parte do texto é a professora e o pai, certo? Qual é o espaço onde está acontecendo a história narrada? Pelo que nós estamos vendo aí, o pai foi à escola para conversar com a professora, não é isso? E em que tempo ocorreu isso? Quando ele começa dizendo assim, bom dia, eu sou o pai do Buscapé, com certeza quando você chega em algum local e cumprimenta alguém dizendo bom dia, é porque deve ser pela manhã, né? No período da manhã. Se fosse à tarde, seria boa tarde, se fosse à noite, seria boa noite. Como diz, bom dia, será então, conclui-se que seja no período da manhã. Então, nós temos aí personagens, o pai e a professora, nós temos o espaço, a escola, nós temos o tempo, o turno da manhã, né, o período da manhã, nós temos o enredo. O que é o enredo? O que aconteceu? É a conversa do pai com a professora, não é isso? E nós temos também o narrador. Quem é o narrador? É um narrador observador, em terceira pessoa, é um narrador personagem, em primeira pessoa. Vamos aqui a primeira fala do texto. Bom dia, eu sou o pai do Buscapé. Se ele diz, eu sou o pai do Buscapé, então ele vai narrar algo que aconteceu com ele mesmo. Então, o narrador é, ao mesmo tempo, personagem. Então, o narrador dessa história é o narrador personagem. Narrador em primeira pessoa. Tá certo? Então, nós temos aí todas as características de uma crônica e temos todos os elementos de uma narrativa. Tá certo? Agora, vamos para o conceito de fato e opinião. Foram conceitos que vocês revisaram no início do ano letivo e nós vamos agora só pensar mais um pouquinho sobre eles. O que é fato? Fato é o acontecimento em si. É algo que não pode ser negado. Ocorreu de verdade e faz parte do histórico, da vida das pessoas, certo? E o que é opinião? Opinião é o modo de pensar de alguém sobre determinado acontecimento, sobre determinada situação. Vamos aqui os exemplos. Por exemplo, o fato. Acontecimento realizado. Olha o exemplo aqui. Palmeiras ganhou a Libertadores em 2020. Isto é um fato. Foi noticiado nos jornais, alguns assistiram ao jogo. Então, ele ganhou de verdade. Ganhou o jogo. É um fato. Não tem como se contestar. Ai, mas eu não vi. Você liga a televisão, passa a reprise, olha na internet, você vai ver que de verdade isso aconteceu. Agora, a opinião. Isso aí é a maneira de você entender a situação, de você achar sobre alguma coisa. Palmeiras é o melhor time do Brasil. Isso é um fato ou é uma opinião? É uma opinião. Apesar de essa opinião se basear no fato que ocorreu, ela pode ser um motivo de discórdia entre as pessoas, porque ele ganhou este ano, o ano de 2020, mas e os outros anos? Então, um torcedor do São Paulo, por exemplo, pode achar que o Palmeiras não é o melhor time do Brasil, até porque o Palmeiras não tem nenhum mundial. Então, o Palmeiras é o melhor time do Brasil, na opinião, no modo de ver de algumas pessoas, não de todas. Então, isso aqui você pode discordar, você pode questionar. Já esse primeiro exemplo aqui, Palmeiras ganhou a Libertadores 2020, não pode ser questionado, certo? É um fato que você, sendo São Paulino, corintiano ou qualquer outro time, vai ter que reconhecer que ocorreu de verdade, certo? Então, vamos rever. Fato é acontecimento realizado, algo que aconteceu de verdade. Opinião é o modo de ver pessoal. Cada um pode ter a sua. Pode até ser que você concorde, com certeza todos os palmeirenses acham que o Palmeiras é o melhor time do Brasil. Pode ser que um grupo de pessoas tenha a mesma opinião, mas essa opinião não é totalmente aceita por todos. Então, por isso, não é um fato, ok? Agora vamos finalmente revisar as duas classes gramaticais que nós
no início do ano letivo, nós fizemos as explicações, não é isso? Substantivo e adjetivo. Ah, tia, já vi isso várias vezes. Graças a Deus que você já viu, você já sabe. Mas nunca é demais a gente rever os conceitos, não é isso? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Quais são os seres que nós colocamos aí como exemplo? Mariana, saudade, celular, gato, Curitiba. Mariana é um ser, certo? É o nome de uma pessoa, de uma mulher, de uma criança, de um adolescente. Aqui nós não sabemos dizer, mas é o nome. Nome de uma pessoa é o quê? Substantivo. Saudade. Saudade é o nome de um sentimento. Nome de um sentimento é o quê? Substantivo. Celular. Celular é o nome de um objeto. Celular é o quê? Substantivo. Gato é o nome de um animal. Gato é o quê? Substantivo. Curitiba é o nome de um lugar. Então, Curitiba é o quê? Substantivo. Observe que todas as palavras, apesar de nomear seres diferentes, todos pertencem à classe dos substantivos. Por que isso? Porque todos estão dando nome aos seres. Eu queria só que vocês atentassem para um detalhe. Observe que a palavra saudade, ela está dando nome a um sentimento. E, como tal, ela é classificada como substantivo abstrato. Já a palavra celular está dando nome ao quê? A um objeto. E, como tal, ela é classificada como substantivo concreto. E qual a diferença de um para o outro? Ai, tia, eu aprendi que o substantivo abstrato é aquele que a gente não pega. E o substantivo concreto é aquele que a gente pega. Não está errado, meus amores. Só que a definição está incompleta. Essa definição que vocês aprendem na terceira e quarta série, mas agora vocês já estão no nono ano, quase chegando ao ensino médio. Então, nós vamos ter que ampliar um pouquinho este conceito. Na realidade, a palavra saudade, gente, é uma palavra que denomina, que dá nome a um sentimento. E os sentimentos, eles são sentidos, claro. As pessoas sentem. Então, para que essa palavra aqui, ela de fato exista, para que esse sentimento de fato exista, alguém tem que estar sentindo. A saudade só existe se alguém sentir saudade. Assim como o amor, o ódio, a tristeza, a alegria. Então, são palavras que denominam seres que dependem da vontade de outro ser para existir. Só existe saudade se um ser sentir essa saudade. Por exemplo, eu sinto saudade da minha mãe. A palavra saudade aí, esse sentimento é sentido por mim. Ele não existe sozinho, certo? Já a palavra celular está dando nome a um ser que ele por si só ele não precisa de alguém. Como assim, professora? Por exemplo, você vai na loja americana, vai na C&A, na Riachuelo, e lá tem expostos, na TIM, na Oi, lá tem expostos vários celulares, não tem? Precisa você estar usando aquele celular para que ele tenha aquele nome? Não. Precisa você estar sendo, o celular tem que estar sendo, você está ligando o celular para que o celular exista? Não. Ele existe independente de você estar utilizando ou não. Então, o celular dá nome a um ser, né, gente? A um ser independente. Então, o celular é um substantivo concreto. Ele não depende da vontade de ninguém para existir. Ah, professora, mas as pessoas produzem o celular. Sim. Quando você monta o celular, você deixa ali, pronto. Ele não precisa ser usado para que ele exista. Já a saudade, você só sabe que a saudade está sendo vivenciada se alguém estiver vivendo essa saudade. Se alguém estiver vivendo a raiva, a alegria, a tristeza. Então, concluindo, os sentimentos são sempre o quê? São sempre substantivos abstratos. Por que eles são sempre substantivos abstratos? Porque os sentimentos eles têm que ser sentidos pelas pessoas. Se não for assim, ele não é sentimento e não é abstrato, ok? Agora vamos para o adjetivo. O que é adjetivo? É a palavra que se refere ao substantivo. Gente, isso aqui é o principal sobre o adjetivo. O adjetivo é uma palavra, claro, que se refere ao substantivo. Sempre que você achar que uma palavra é um adjetivo e procurar um substantivo a que ele se refere e não encontrar, é porque essa palavra não é
adjetivo. Certo? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui o exemplo. Casa suja. Vocês acham que a palavra suja é adjetivo? Vamos ver se é. Suja é uma característica? É. E a palavra suja é uma característica, está se referindo a quê? A casa. Casa é substantivo? É. Então, vamos lá. Suja é uma característica que se refere a um substantivo. Então, é um adjetivo. Tá certo. Vamos aqui para o outro exemplo. Cabelos pretos. Então, eu tenho pretos é o adjetivo. Vamos ver se é mesmo. Pretos é uma característica? É. Está se referindo a um substantivo? Tá. Qual é o substantivo? Cabelos. Então, isso aqui também é um adjetivo. Qual seria o exemplo que a palavra estaria sendo uma característica, mas está se referindo a um ser, pelo menos não está sendo escrito, você não está lendo isso no texto. Eu digo assim, por exemplo, eu digo, os idosos receberam, aliás, os idosos estão tomando a vacina. Qual é a palavra que eu tenho aí? Idosos. A palavra idosos é uma característica? É. Quando eu sei que a pessoa é idosa, é porque essa pessoa já é velha, já tem mais de 60 anos, certo? Mas a palavra idosos aí está se referindo a algum ser? Quando eu falei os idosos estão recebendo a vacina? Não. Mas se eu disser assim, meu pai é idoso. A palavra idoso está se referindo a quem? Pai. Então, idoso é uma característica, se refere a um substantivo. Então, a palavra idoso aí é um adjetivo. Porque ele tem que, no texto, na frase, tem que estar se referindo a um substantivo. Se não estiver se referindo, ele deixa de ser adjetivo para ser apenas um substantivo qualquer. Tá certo? Pronto. Por enquanto é só. Hoje eu não vou passar nenhuma atividade. Eu quero que vocês se dediquem aos estudos. E na próxima semana, nós iremos fazer a nossa provinha facílima, certo? O pessoal do turno da manhã será na próxima terça-feira, certo? O nono A de manhã e o nono A da tarde, terça-feira. E o nono B vai ser na quarta-feira, o nono B da tarde, tá ok? Na quarta-feira, o nono B da tarde. E o nono A da manhã e o nono A da tarde será na próxima terça-feira. Se dediquem aos estudos. Qualquer coisa, até nós estaremos aqui, eu estarei aqui até o final da aula para vocês perguntarem sobre algumas dúvidas, tá bom? Bons estudos, meus amores.